E não é que aconteceu, Guilherme Boulos apareceu na live e de fato participou de uma, entre aspas, entrevista com o candidato derrotado no primeiro turno, Pablo Marçal. Registre-se a paciência de Jó do candidato do PSOL, inicialmente por aceitar uma, digamos assim, uma conversa com uma pessoa que comprovadamente criou e divulgou mentiras, e mentiras sérias, contra todos, mas principalmente contra o próprio Boulos. E paciência também ao ter de ouvir a incontida arrogância de Marçal, que se considera acima dos outros. Embora derrotado pelo voto do paulistano, ele repetidas vezes insinuava que era natural e óbvia a condição que assumia ali naquela live de entrevistador de emprego de prefeito de São Paulo, como se tal função houvesse sido conferida pelo povo. Ô Guilherme, vamos manter o nível aqui? Eu foco as perguntas, eu tô te entrevistando. Não entra nesse jogo, que eu posso fazer mais perguntas e aí, pra manter o nível aí do que a gente combinou, né? Focar no seu perfil, pra você, o povo te contratar ou não. Mas valeu a pena para Guilherme Boulos? Vamos saber com certeza no domingo à noite após a eleição e início da apuração. Mas havia lógica no aceite dado por Boulos. Se as pesquisas estiverem certas, a diferença entre ele e Nunes está próxima de um dígito ou na casa de um dígito. É inferior a 10 pontos, portanto. O calcanhar de Aquiles de Boulos está justamente no eleitor de Marçal no primeiro turno. Mais de 70% dele, ou até mais de 80% dele, na média das pesquisas, estão votando pela reeleição de Ricardo Nunes, do MDB. Se o candidato do PSOL conseguisse, ou conseguir reduzir um pouco esse percentual, ele se aproxima de vez de Nunes. Bom registrar também que a militância fez a sua parte. No ápice da audiência, mais de 500 mil pessoas acompanharam a live simultaneamente. E isso apenas no canal de Pablo Marçal, sem contar inúmeros outros que faziam reacts do evento. A maioria, supõe-se, era de seguidores do Coxa, suposto empresário derrotado nas urnas. Mas o chat da live, durante todo o tempo, foi marcado por palavras de incentivo ao Boulos 50 e coraçõezinhos com o nome do candidato. Várias vezes, Marçal afirmou que a participação estava aberta para Ricardo Nunes. Ponto negativo para o prefeito, que ficou com a pecha de fujão. No fim, já após a despedida de Boulos, o candidato derrotado nas urnas chegou a ligar para o celular de Nunes. Não foi atendido. Ao vivo com quase 500 mil pessoas em todas as redes sociais. Vou ligar para ele e se ele não quiser, eu vou finalizar. Tô ligando pro prefeito. Se eu tratei o Guilherme nesse respeito, você também tem que esperar o mesmo respeito. Tá chamando aqui, ó. Não tem o número dele aqui, mas eu vou mostrar pra você, ó. Tá ligando aqui, ó. Tá aí a foto do prefeito de São Paulo que quer. Tô chamando aqui agora, ao vivo. Se ele não atender, a minha intenção de fato era colocar todos eles. Como não tá mostrando o número dele, eu tô mostrando aqui, ó. Tá chamando. E o Ricardo não está atendendo. Atribuindo-se a condição de entrevistador de emprego de prefeito, o candidato derrotado pelo voto do povo conseguiu se segurar durante a quase 1 hora de live e de fato não fez acusações pessoais contra Boulos, algo que foi a tônica da postura de Marçal no primeiro turno. Logo no começo, o tema da suposta rachadinha do deputado André Janones, do Avante de Minas, veio à tona. Do peculato lá na Câmara do Janones, porque como relator você acabou deixando ele passar. Mas pelo menos até aceitado o convite, você não precisaria ter aceitado. Você arrepende de ter aceitado o convite ali na conjuntura, na pré-candidatura para ser candidato a prefeito de São Paulo? Eu não me arrependo. Eu acho que você me dá a oportunidade de falar um pouco sobre esse caso. Cara, ali você sabe que no Conselho de Ética houve um sorteio. Não fui eu que fui atrás do caso e tal. Eu fui sorteado para poder relatar o caso. E fui ver o caso e estudar os precedentes no Conselho de Ética. E você tinha ali, no Conselho da Câmara, vários casos de deputados que cometeram uma série de crimes, ou eram suspeitos de uma série de crimes, e que não foram sequer julgados pelo Conselho de Ética, porque isso aconteceu antes do mandato parlamentar atual, antes da atual legislatura. Então, se esse era o critério do Conselho de Ética para vários outros casos, ao que bate em Chico tem que bater em Francisco, não pode ter diferenciação. Ali eu não absolvi o Janones. Ali, o que eu disse é que o Conselho de Ética tinha um critério para poder julgar as pessoas e que esse critério que foi utilizado para outros deputados tinha que ser utilizado também no caso do Janones. E repeti, naquele dia e sempre que fui perguntado o seguinte, rachadinha para mim é crime. Se a Polícia Federal constatar que o Janones cometeu rachadinha, que ele seja preso, assim como qualquer outro caso de rachadinha, como o do Flávio Bolsonaro, que é investigado por isso. Depois Marçal mostrou por que é o rei da arrogância e tentou novamente ser o centro das atenções no segundo turno. Você responde de imediato para as pessoas que estão falando que você está copiando aí o estilo do Pablo Marçal. Eu vi algumas notícias, eu tenho um clipe aqui que desde 1º de
deixa eu ver, acho que é 1º de abril, já saiu 80 mil notícias, aí fica recebendo o tempo inteiro, eu vi lá, Boulos está copiando as ideias do Marçal. O que você tem a responder sobre isso? Cara, teve uma ideia sua que eu admiti publicamente na campanha e assumi que foi das escolas olímpicas. Sabe por quê, cara? Porque eu não tenho nenhum problema em reconhecer uma ideia boa do meu adversário se ele for adversário político. Isso é ter cabeça pequena. Marçal então começa a citar nomes de pessoas para saber a opinião do candidato do PSOL. Bolsonaro. Cara, Bolsonaro foi um péssimo presidente para o Brasil. Um cara que zombou das pessoas na pandemia, isso é imperdoável. Fernando Henrique Cardoso. Cara, foi um cara que eu, moleque no movimento estudantil, fiz oposição a ele, né? Porque não representa as ideias que eu acredito. Né? Mas foi um cara que nos embates depois, pelo menos, ficou ao lado da democracia no Brasil. Fernando Collor. Ladrão, de marca maior. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, uma mulher corajosa, né? Que enfrentou desde tortura na ditadura militar a depois todos os ataques que sofreu no governo. Tarcísio, uma palavra. Um governador ruim para São Paulo. Não, essa aí eu vou deixar você explicar por que ele é ruim. Vou explicar. Cara, o Tarcísio se elegeu em cima do Bolsonaro, certo? Foi os votos do Bolsonaro. Quem quer o Tarcísio sem o Bolsonaro? Ele se elegeu em cima dos votos do Bolsonaro. E o que ele fez? Pensa bem, às vezes a gente faz, sua campanha deve ter feito também pesquisa qualitativa, né? Que era aquela pesquisa que você junta eleitores e tal. Aí o pessoal falava, algumas pessoas falavam, eu gosto do Tarcísio. Aí quando o entrevistador da pesquisa perguntava por quê, ficava aquele som do grilo. Aí chegou o momento mais tenso, quando Marçal perguntou a Boulos em quem ele votaria se o segundo turno fosse entre ele, Marçal, e Ricardo Nunes. Foi o ponto em que Marçal deixou claro que não votaria sob nenhuma condição em Boulos, que foi sincero e disse que votaria 50 nesse caso. Se tivesse o Nunes e o Marçal agora, você votaria em quem? Ah, rapaz, eu vou te dizer, eu apertaria 50 na urna. Vou ser franco com você, não votaria nem você, nem no Ricardo Nunes, apertaria 50 na urna. Você tá falando que você vai anular o voto então, ué? Então você tá falando que se tivesse Nunes e Marçal, você votaria nulo também? Apertaria 50 com gosto. E eu acho que essa Nulo. é uma... Eu votaria nulo. E eu acho que mas essa é uma resposta, Marçal. Vamos falar aqui de maneira franca? Essa é uma resposta que hoje você tem que dar. Eu sei que é você que tá me sabatinando, mas quem tá no segundo turno hoje sou eu e o Nunes. Você falou uma coisa a campanha inteira, e essa é uma das coisas que eu concordei com você, e já disse, inclusive, em debate. O Nunes é um cara que, por toda essa situação, tem chance de ser preso. Você votaria num cara que tem chance de ser preso? Você vai ficar em Roma ou você vai voltar aqui para São Paulo? Quem sabe você vote? Eu gostaria muito que você apertasse os 50 na urna no domingão aqui. Mas se você voltar para São Paulo, qual vai ser o seu voto? Até agora, na minha cabeça, o número 5 na urna não funciona pra mim. Nem de 15, nem de 50. Só pra você saber. É só o numeralzinho ali que não funciona. Qualquer outro número pega. Eu vejo a mesma coisa no Nunes, cara. O grupo dele ali é de centro-esquerda, da mesma laia que você. Então, eu acho difícil. Um dia na vida você vê eu posicionando dessa forma. Acho lamentável o erro do Bolsonaro em apoiar ele. Quando eu falei, eu tava muito lúcido em relação ao consórcio comunista do Brasil, eu não... No fim das contas, portanto, foi positivo para Boulos, que não gerou fatos negativos para sua campanha com alguma frase ou palavra maldadas. Pode até ter sido muito positivo eleitoralmente, se parte relevante dos eleitores de Marçal no primeiro turno que votavam em Nunes optarem por não votar ou por anular, ou até, numa hipótese mais difícil, até no voto em Boulos 50. Mas só para eu entender, Marçal, que você deu essa possibilidade. Então, se você vier, você vai cravar o 28 na urna, é isso? Não. Eu não vou fazer. Eu não vou. Se eu for também, o voto é secreto. E eu contaria o voto pra você se você fosse de direita. Você é o cara tem muita gente de direita que tá assistindo aqui a gente. Porque você falou que pra você não funciona o 5. Então você não vai votar nem em mim, nem nele, não é isso? Cara, assim, o voto pra mim é ideológico.